prazer, eu quero outra vez dizer: paz seja convosco. Amém. Quero ser grata à pastora e toda a igreja. Amém. Prometo ser breve, até porque eu vinha falando com Deus a entrar ali. Falei assim: eu vou lá hoje para ouvir. E tornei a falar com Deus ali. Senhor, eu sei que tu usa pastor, então, se for possível, deixa eu pegar. Então. Mas todavia, irmão, não podemos rejeitar a oportunidade. Naquilo que você foi chamado, você não pode voltar atrás. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado e volta atrás não está apto para o reino do céu. E eu pedi à pastora para ler, em nome de Deus, em nome de Jesus. Falou em Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, Ele que é a luz, Ele está aqui presente na vossa vida, na nossa vida. Até porque Ele já nos deu uma garantia. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Aleluia, Deus. E quando nós nos reunimos no nome de Jesus Cristo, com a grande multidão ou com pequenas pessoas, 2 ou 3, nós sabemos que essa luz está presente. Aleluia, glória a Deus. A luz de Deus está presente nesse lugar. Aleluia. Porque Ele é o dono da obra, Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono da vida, é o dono da morte, é o dono de tudo. E Ele tem poder até sobre o mundo dos mortos. Sabe o que é luz? Conhece as trevas e com Ele está a luz e Ele é a luz. E eu meditando sobre luz, eu falei, se fosse para mim falar hoje sobre luz, o que eu diria sobre essa palavra? Onde há luz, irmãos, há segurança. Porque se nós estamos na luz, há uma facilidade de caminharmos firmes sem tropeçar. Porque estamos na luz que vai nos clareando a cada passo da nossa vida. Onde há luz, há compreensão. Às vezes tem alguém que é até cego, literalmente, mas ele tem a luz através de Jesus Cristo. E ele acaba sendo vitorioso, sendo vitoriosa, porque tem a luz. Quando nós falamos de luz, nós também não podemos deixar de falar sobre as trevas. Aonde a luz está, não há contenda. Uma vez que aparece contenda, aparece briga, deixamos de vigiar por alguns momentos e aí se manifestam as trevas. Mas se nós vigiar e dizer, Senhor, eu errei, deixei de vigiar por alguns minutos, aí nós vamos sentir novamente esta luz resplandecer sobre nós. Até porque Ele te levantou como luz nessa terra. A igreja dele hoje é a luz aqui na terra. Enquanto ele estava aqui, ele era e é a luz. Mas hoje ele não é mais luz na terra, literalmente, hoje a luz é você. Hoje a luz é o povo dele que se coloca como lâmpada ao lado dele. Essa luz nunca vai existir, deixar de existir sobre a terra. Só quando Jesus chamar a igreja dele lá nas nuvens. Mas enquanto ele estiver aqui, ele ainda é luz aqui, não pessoalmente, mas através da tua vida. Vai ter horas, se ainda não aconteceu, vai acontecer, que você vai entrar em algum lugar e alguém vai se incomodar com a tua presença sem você falar nada. Aleluia, Deus. Você vai sentar ao lado de alguém, alguém vai olhar para você, você vai perceber que este alguém está incomodado com você, por causa. A razão é que a luz de Deus está na tua vida. E as trevas não se unem com a luz. Então a pessoa fica inquieta, às vezes até muda de lugar, porque a luz incomoda. É verdade, meu Deus. O espírito do adversário não pode ficar onde há luz. Não pode. A luz incomoda. Então onde há luz, há amor. Onde há luz, há inteligência. Onde há luz, há firmeza. Agora, se desligasse essa lâmpada aqui, eu que já não enxergo muito bem, eu ia sair apagando em alguma coisa com medo de
esbarrancar no banco, não é uma coisa. Mas com a luz eu estou vendo tudo direitinho. Aleluia. Quando o crente, o homem de Deus e a mulher de Deus está realmente com a luz de Cristo, ele vê algo no mundo espiritual. No mundo espiritual que não está revelado ao homem, as coisas que são reveladas são para o homem, porém as ocultas são para Deus. Mas a hora que qualquer homem ou mulher de Deus estiver mesmo debaixo da luz, ele passa a ver coisas até com os olhos fechados. Porque Jesus Cristo, ele é a luz. Então os nossos olhos, quando o Senhor quer, eles se abrem, nós passamos a ver coisas que alguém que está ao teu lado não vê. Porque é a luz que é o Espírito Santo que faz você ver algo que ninguém está vendo. Porque você é uma luz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. As trevas, irmãos, ela deixa a pessoa como se estivesse enfeitiçado. A pessoa, quando ele é enfeitiçado, se Deus não tomar providência por amor da pessoa, ele acaba morrendo. E pensando que chegou a hora, chegou o dia. Às vezes, a macumba, o feitiço, a magia negra leva as pessoas à morte. Mas se tiver alguém que tem a luz, o Espírito Santo vai fazer pela luz essa pessoa que está acorrentada pela feitiçaria, macumbaria, espírito de pecado. E vai orar por essa pessoa e vai ministrar a libertação, porque essa pessoa é uma luz como se fosse Cristo. Quando alguém é luz, ele se manifesta para apresentar o céu como se ele fosse Cristo, porque ele está falando da luz e a luz está com ele, louvado seja Deus. Eu comparo o pecado de feitiçaria como inveja. A pessoa que é atingida por inveja, nós sabemos que a ira produz tanta coisa ruim, até destruição. A inveja é pior. A inveja, semelhantemente, é como a feitiçaria. Às vezes, se alguém é atacado pela inveja, ele vai, daqui a pouco não dá certo. Aí diz, não, porque teria que acontecer mesmo. Às vezes é a inveja. Às vezes é o olho gordo. Às vezes é alguém que não quer ver a tua prosperidade em nada. Na vida espiritual, ministerial, financeira, sentimental, e alguém fica de olho, torcendo para que tudo dê errado para você. E alguém que está ao lado que não tem a luz, quer acontecer mesmo. E aí a pessoa acaba, às vezes, perecendo, porque ele está ali e está dizendo, não, eu estou de boa, eu estou de boa. Está de boa nada, está sendo atingido pelo espírito da inveja. Assim me lembra o pecado de feitiçaria. Por isso que é necessário Jesus dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem anda com Jesus, ele tem a luz da vida e ele vê onde está a treva. Pisa firme, como disse o salmista, no Salmo 119, versos 105. Ele disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. A pessoa, você tem a palavra de Deus como lâmpada para os teus pés, você está difícil de cair dentro do abismo. Porque a palavra de Deus sendo lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, você está seguro. Glória a Deus. A luz de Deus está sobre esse lugar, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Se nós não querer diminuir o poder da palavra de Deus. Segundo a Bíblia, eu posso afirmar que você é uma lâmpada. E se essa lâmpada não estiver acesa, estiver só fumegando, a boa notícia é que o Cristo, que é a luz, ele não quebrará a cana trilhada. E nem apagará o pavilho que fumega. Ele veio como é que está a minha vida e a tua. Aleluia. Se a luz não está resplandecendo, está só uma fumaça. Se tivermos como uma cana trilhada, ele não vai se manifestar para quebrar. Não vai se manifestar para apagar o pavio que está só fumegando. Mas ele vai soprar e nós vamos se acender de novo. Opa. E entender que somos luz nesse mundo. Hoje você é luz.
uma história na Bíblia. Lá em João 15, verso 15 e 16. Onde nós encontramos o Senhor falando: vocês não me escolheram, porém eu tenho escolhido a vocês e tenho iluminado para que vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Ninguém está aqui nesta noite porque ele escolheu estar aqui. Ele está aqui porque Deus preparou para você e para mim estar aqui. Ninguém diz: eu conheço Jesus como meu Salvador, porque era bonzinho, porque estava na luz, estava nada, estava nas trevas. Só que Jesus decidiu a te escolher e me escolher. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, o Senhor diz lá em Isaías 60, o povo que estava nas trevas, ou seja, eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre vós vem surgindo o Senhor. E a glória de Deus se verá sobre vocês. Quando nós estávamos lá fora, nós estávamos nas trevas. E tinha pessoas, não sei vocês, mas eu estava nas trevas, e tive um momento que eu estava na beira da morte. Aí de repente a luz raiou. Aleluia. E o Senhor disse: presbítero José Dias me chamou pelo meu nome, na época era presbítero. Recebi como um alerta que o Senhor estava estendendo as mãos, fazendo reaviver, louvado seja Deus. Então eu que estava nas trevas, a luz se manifestou. Uma vez que nós estávamos nas trevas e a luz se manifestou, essa luz deve ser como uma lamparina acesa para incomodar as trevas, para banir as trevas onde você chegar. Às vezes você nem sabe pregar. Quem sabe pregar não chega ao coração de ninguém. Agora, quem recebeu o dom de Deus e honra a palavra de Deus e teme a Deus, ele consegue chegar ao coração de alguém, trazendo o que a pessoa precisa ouvir, porque ele é a luz desse mundo. E aí o próprio Deus revela para ele ou para ela o que ele tem que falar. Glória a Deus. Quando falamos de luz, certa vez eu estava pregando sobre luz e uma mulher ficou violenta, furiosa contra mim. Falou: por que você só prega sobre luz? O diabo se manifestou muito. Porque não tem outra coisa melhor para eu falar senão de luz. Das trevas eu já vi. Para provar que vocês são luz, sei que vocês conhecem, todos são leitores da Bíblia, tem bastante estudo, eu que não tenho, né? Mateus capítulo 5, e o versículo 13 diz que você é a luz desse mundo. Jesus foi embora, ele está lá, mas ele levantou uma igreja na terra para continuar dando prosseguimento à obra dele, dizendo que a luz é vida, a luz é libertação, a luz é alegria, a luz é paz. Vocês são a luz desse mundo. A pessoa, irmão, você chegar em uma casa, tá aquela maior bagunça, briga, contenda, desrespeito, e Deus te usar lá para abençoar a pessoa com oração, com a palavra, e aquelas trevas desaparecer. Quando isso acontecer, sabe uma coisa? Porque você é luz nesse mundo. Jesus foi embora e te levantou para ser luz nesse mundo. Para desfazer as obras do diabo. Não você, não eu, mas o próprio Cristo te usando como luz. Você sendo representante do céu, louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor, nesses últimos dias, mais do que nunca, Ele procura homens e mulheres que se coloquem na brecha, porque a luz do Evangelho está quase apagando. Não se vê mais pregar que Jesus salva. Não se vê mais pregar que Jesus batiza com o Espírito Santo. Não se vê mais pregar que Jesus vai vir buscar a igreja. Só se prega: eis que eu estou contigo, eis que eu vou te trazer uma promoção na empresa, vou te dar um carro novo, vou te dar não sei mais o quê. Mas não diz que Jesus está voltando. E Ele quer que eu me coloque na posição de luz. Ele quer que você se coloque na posição de luz. Às vezes não sabe pregar, mas você chega em um lugar, alguém está falando palavra obscena. Se você pregar, essa mulher é crente, mas deixa esse assunto.
Respeite, porque você é luz. Isso parece que nós aprendemos com o salmista. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não senta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer no Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então esses que assim fazem, irmãos, ele é respeitado como um crente, como um homem de Deus, como mulher de Deus, até mesmo sem falar que alguém vai respeitar, porque alguém vai ver que você é uma pessoa diferenciada. Agora aquele crente que fala o mesmo linguajar, dá risada junto com o povo que fala tudo contra o que diz as coisas sagradas, faz parte, dá risada junto, então não há nenhuma diferença, tudo igual. Mas nós temos que prosseguir sendo luz deste mundo. Essa palavra que eu falei em Mateus 5, 14, o primeiro da palavra está assim. Prosseguindo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Será que pode se esconder um crente que é a luz? Por mais que ele chegue aqui e fique lá no cantinho, mas quem está liderando o culto vai perceber que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, porque você não tem como se esconder. Porque você é luz. É por isso que o próprio Cristo trouxe essa parábola. Não pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se a cidade está edificada sobre um monte, quem passar vai ver lá em cima daquele monte tem uma cidade. Assim é o crente que é luz. Não dá para você se esconder, querer aparecer, diferentemente negando. Nem que esteja só fumegando o pavio, como Pedro. Pedro estava só fumegando. E alguém disse para ele: Pedro, você é daqueles que estavam com Cristo. Eu não. Você é Pedro, que a tua fala se denuncia. É Jesus, meu Deus. É diferenciado, não tem um linguajar diferente. Aleluia. Não tem jeito. Ele estava negando a Cristo. Mas alguém conheceu que ele era daqueles que andavam com Cristo. Assim é o crente que é luz. Alguém vai ver essa mulher diferenciada e super diferenciada. Porque é como a cidade edificada sobre um monte, de longe alguém vê. E olhando para essa mesma leitura, a Bíblia diz que não pode se acender uma candeia, uma lamparina, e colocar debaixo do arqueiro. Mas ela é colocada num lugar bem alto para dar luz a toda a casa. Pastor Zé Pia, mas na minha casa só eu que sou crente. Mas você tem que tem que acreditar, não diminuir o poder da palavra, acreditar que você é como uma lâmpada que está colocada num lugar alto para trazer luz a toda a casa. Continuar orando por aqueles que ainda não compreenderam, ainda não receberam o que você recebeu, porque eles ainda não estão como lâmpada acesa, mas você está. Se o homem tiver sabedoria, ele vai ganhar a mulher para Jesus, não precisa ficar insistindo, hoje você não tem que fazer nada. Só tem que pregar e orar. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Aleluia. A mulher que tem essa mesma sabedoria, não precisa ela querer sufocar o marido para aceitar o Cristo que ela aceitou. Ela não aceitou Jesus, aceitou ela. É só continuar orando e ele vai ver a diferença. E vai cumprir o que está escrito em Atos, capítulo 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. Oh, glória, aleluia. É Jesus, meu Deus. Eu fui crente antes da minha esposa, que é falecida. A gente viveu 50 anos e 4 meses. E a minha mãe, muito católica, ela dizia: José, a Dominga, que era minha esposa, ela não precisa ser crente não, porque ela já é quase crente. Não vai em festa, não tem visto nenhum. Mas quase crente, se Jesus vier, quase ia para o céu também, né? Não vai. É Jesus. Mas eu fiquei orando por ela, convidava, e às vezes ela ia, até que Jesus chamou ela. Até que Jesus chamou ela, louvado seja Deus. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu também. Mas você tem que se colocar na sua casa Graças a como Deus. se fosse uma lâmpada acesa, colocada bem alto, para trazer luz a toda a casa, porque você é luz. Você foi chamado como luz. Nós fomos chamados como luz, porque Jesus, que era a luz aqui, foi embora. Agora ele levantou você como uma lâmpada, como uma lamparina acesa. Ali vai uma lamparina acesa. Ali vai uma lamparina.
Ali vai uma lamparina que estava só fumegando como um pavilho, mas agora está acesa, porque o Senhor provou a sua misericórdia para comigo. Para isso precisamos lutar, para trazer à memória todos os dias quem nos chamou. Tem pessoas que ele não tem fé nem para se perdoar em Deus. Quem perdoa é Deus. Posso explicar isso? Posso. Às vezes a gente não vigia, faz alguma coisa desagradável e percebe que é desagradável, porque o Espírito Santo faz você entender. Aí você acha que não tem mais jeito. Você acha que não tem mais jeito. Não, eu pregava, eu profetizava, eu louvava, eu orava, eu não tenho mais graça. Se nós confessarmos as nossas falhas, o Senhor é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda má injustiça. Aleluia. E acender novamente o pavilho que só estava fumegando. Louvado seja Deus. Ou nós criamos assim, ou então deixamos de criar. Glória a Deus. Jesus Cristo, meus queridos, ele conta com essa lamparina, com essa lâmpada, com essa. A igreja ela tem que aparecer nesse planeta Terra como lâmpada acesa, onde passar. Ali eu estou vendo uma luz, é uma lâmpada acesa, é um crente, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus diferenciada. Porque agora você é luz desse mundo. Jesus foi embora e te deixou como luz. Ele te constituiu como luz, louvado seja Deus. Até ele chegou a dizer, eu não te chamei. Quer dizer, você não me escolheu. Eu escolhi a você e tenho designado, em outras traduções dizem, te iluminado. Quer dizer, ele te iluminou com esta luz e disse, e te designou para ir e dar fruto, e vosso fruto ser permanente. Isto é ser luz, continuar sendo luz. Às vezes você que é luz vai chegar a ser recolhida ou recolhido e não vai perceber, não vai receber aquilo que você tanto orou. Mas a tua oração, quando você dobra os seus joelhos, que ora, que sai aquelas lágrimas quentes, que hoje está difícil às vezes, sai aquelas lágrimas quentes correndo no rosto, na mesma hora aparece um anjo e acata aquelas lágrimas e leva lá para o céu. E às vezes chega a hora do Senhor te recolher e você não viu ainda a sua vitória do que aquilo que você pedia, uma família, um filho, uma filha, mas a oração fica lá no céu, ela não é apagada. Às vezes nós vamos embora e as pessoas que vão ficar vai dizer realmente, você viu o que aconteceu com a filha, com o filho do pastor Zé Dias, com o filho da irmã Maria? Aquele homem orava, aquela mulher orava. Ele não viu a vitória, mas o Senhor foi lá e salvou. Só exemplo disso que esse dia eu estava conversando com meu filho, contando para ele que eu estava feliz com o que Deus estava fazendo na vida dele, e ele se emocionou e falou, só tenho dó porque a minha mãe não viu a minha vitória. Eu digo, mas a oração foi respondida. Aleluia. Oração, irmão, é respondida, só que nós temos que aceitar a Bíblia como ela é. Isaías capítulo 60, e o versículo 22 está escrito, Deus disse, quando chegar a hora certa, eu, o Senhor, faço acontecer. Aleluia. É a hora de Deus. Nunca devemos esquecer, se desesperar, ficar ansioso ou ansiosa, porque não vai adiantar, não vai antecipar a minha vitória. Por isso o pastor Pedro escreveu, primeira carta de Pedro 5,7, ele disse, não estejam ansiosos por coisa alguma. Ele disse, entregando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Toda ansiedade vem sobre nós, todo mundo tem ansiedade, só que nós vamos se levar por ela. Senhor, toma essa causa nas tuas mãos, toma nas tuas mãos, porque eu não posso ficar ansioso, que eu não vou adiantar. Eu não vou fazer nada mesmo, só vou orar e acreditar. Então isso é entregar toda, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem hora que você olha que não dá para atravessar, né? Mas se você entregar aqui nas mãos de Deus, não vai dar, mas o Senhor passa com você. Ele te pega como se alguém te pegasse na mão e te ajuda a atravessar. Porque é uma lâmpada que ele levantou, e essa lâmpada, o Senhor ainda precisa usar ela na terra. O Senhor ainda precisa usar. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, sendo ministrado, ouvindo a palavra,
de ânimo, para nós entendermos que nada pode impedir a tua intimidade com Deus, nada. Nem a enfermidade, nem a pobreza, nem a decepção, nem a angústia. Nada pode impedir. Porque quando nós estivermos angustiados, lembramos que Cristo também se angustiou. Ele disse: como me angustio até a morte. Até que se cumpra um certo batismo, que era o batismo nas águas, que ele teria que se batizar, ou seja, perdão, que era a morte na cruz, que ele tinha que morrer por mim e por vocês, que são os pecadores. Então se cumpriu. Quando se cumpriu, ele disse: Pai, está consumado. Nunca mais ele vai sofrer. Está consumado, quer dizer, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Então não existe pecadinho nem pecadão, mas também não existe um que o Senhor não possa perdoar, a não ser que eu abra a boca e comece a blasfemar contra o Espírito de Deus. Fora disso, se nós se humilhar, o Senhor está na mesma posição para soprar sobre esse pavilho e tornar a acender a luz. Porque ele não, tem um corinho que diz: não pode apagar o pavilho que fumega. Jesus assopra no pavilho, o fogo pega. Então ele não apaga mesmo, ele está vendo todos os pavilhos. Tem muitos que estão só fumegando, mas ele não apaga. Ele não apaga. Porque ele precisa ainda de mim e de você, louvado seja Deus. Luz neste mundo. Não sei se anda. Não pode dar um pouco de água. Um pouco de água. Quando Jesus... Tá sem, mano. Quando Jesus estava dando início ao seu ministério, todos vocês devem saber disso. Às vezes não lembra, porque a nossa mente às vezes não está muito boa para gravar as coisas, mas todos vocês já viram isso. Quando Jesus deu início no seu ministério, a primeira coisa que ele fez, depois que ele saiu do batismo, foi ir para o deserto para ser tentado por Satanás por 40 dias. E às vezes a gente está tão tentado, e às vezes por causa da tentação, da perseguição, dos sonhos não realizados ainda, se nós não vigiar, nós vamos desanimar. Não pode desanimar, não. Tem que acreditar na vitória, louvado seja Deus. Então lá em Mateus, no capítulo 4, Obrigada. e o verso 16 está escrito: o povo que estava sentado sob as trevas, que é Cristo, que chegou lá, o povo que estava sentado sob as trevas viu uma grande luz. Essa luz foi Jesus que chegou no começo do seu ministério. O povo estava sentado sob as trevas, eles viram uma grande luz. E o que estava sob a região da morte, a luz raiou. E quando nós olhamos para o verso 17, está escrito: desde do então começou a Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus chegou no começo do seu ministério. E ele viu aquele povo sentado sob as trevas. Cumprimento do que o profeta Isaías tinha falado. A escuridão cobriu as trevas. As trevas cobriram a terra e a escuridão cobriu o povo. Então, quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, verso 16, fala disso. O povo que estava sentado sob as trevas viu uma grande luz. E o que estava sob a região da sombra da morte. Sabe quando é isso? Quando você tem um filho drogado, uma filha totalmente desregrada, que está na sombra da morte, região da sombra da morte. Você continua orando e daqui a pouco Jesus faz a obra. Então o povo estava sentado sob as trevas e outros estavam quase morrendo. Mas quando nós olhamos para o verso 17, Jesus chegou. Primeira vez que ele começou a pregar. Desde o então começou a Jesus pregar. Está escrito assim, Mateus 4, 17. Desde o então começou a Jesus a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então a história mudou para todos aqueles que estavam nas trevas. Que Jesus disse: agora chegou a solução. Agora chegou a vida. Agora chegou a luz que João Batista anunciava. Arrependimento, irmão, produz vida.
Se nós se arrepender dos maus pensamentos, que vem pensamento sobre nós, que é como se fosse o vento. Se nós pedir ajuda ao Espírito Santo, para não deixar os pensamentos negativos produzir e descer para o nosso coração, nós somos mais do que vencedores. Porque o que define a minha vida e a tua vida são os pensamentos que às vezes as decisões precipitadas. Eu lembro que eu tomei uma decisão precipitada que paguei um preço de quase 3 anos. Porque o que define os nossos passos são as decisões. Então a melhor decisão que nós temos que tomar é consultando o que está em João 16:13. Quando viu o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque ele não fala dele mesmo, mas fala do que ele ouviu, do que adivinha. Quando nós pedimos ajuda a esse Espírito Santo, nós vamos sentir um clarão sobre a nossa vida. Às vezes a gente está orando assim com o coração rasgando, de repente parece que você está vendo um clarão chegando ali. Esse clarão é Deus respondendo a tua oração. Mostrando para você que ainda Ele está te aceitando como luz, como uma lamparina acesa, para continuar levando luz onde a treva, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abençoe, irmãos. De repente você chega num lugar, está aquela bagunça terrível, e de repente alguém para, não, espera aí, que o irmãozinho chegou, a irmãzinha chegou. E até te dá apoio para você fazer uma oração, trazer uma palavra, aquela tempestade acalmou. Porque chegou a luz. É por isso que a igreja que somos nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor quer nos usar. Então devemos estar atentos, porque você foi constituído como luz. Não é só os pastores, não é só as obreiras, não é só as pastoras. Todo cristão foi constituído como luz. E temos que lutar para que alguém veja nós como luz, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Certa vez eu já ouvi muitas vezes alguém falar isso. Mas para ser crente igual aquele irmãozinho, para ser crente igual aquela irmãzinha, sabe por quê? Porque às vezes a gente não se comporta como luz e alguém vê a gente do jeito que os outros. Não sei se os irmãos já viram, mas eu já vi homem vestido nas calças apertadas, que eu acho que para ele vestir a calça tem que passar sebo na perna, para poder subir a perna, a calça. E prega que as mulheres não podem usar roupa muito pregada no corpo. E ele não pode? É, Jesus. Para ser crente igual esse irmão, igual essa irmã, eu prefiro ficar aqui, porque eles têm razão de dizer isso, porque eles não conhecem a verdade. Porque se conhecesse o que está escrito, como você sabe, lá em Isaías 45:22, Deus disse, o Senhor disse, olhai para mim, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Não tem crente que ele não para em igreja nenhuma, vai para um lado, vai para outro, que ele vê falha nos outros. Mas se ele continuar olhando só para Cristo, ele vai ouvir o que Deus falou com o apóstolo Paulo. Lá no capítulo 18, Jesus apareceu com o apóstolo Paulo de noite e disse, Paulo, não tema, fala e não te cala, que ainda tem muito povo nesta cidade. Ninguém há de lançar a mão em ti para fazer mal algum. Só quando Deus permitisse. Mas enquanto o Senhor não permitir, ninguém vai pôr a mão em você para fazer nenhum dano, porque o Senhor está te conservando com vida, para que essa luz continue no lugar alto, para trazer luz a toda a casa. Não esqueça, Jesus disse outra vez, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não irá em treva, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem é luz, hoje é você. Uma vez nós temos luz, nós não podemos adotar as trevas. Infelizmente, em muitos lugares hoje, em vez da luz entrar no mundo, as trevas entrou dentro dos lugares que tinha que ser só a luz resplandecer. Mas, infelizmente, não podemos olhar para isso. Não podemos usar algo, porque, não, eu conheço um pastor que faz assim, 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 ele disse que tudo está bem. Não, mas se não estiver acontecendo com a Bíblia, eu prefiro ser um camarada sem cultura que não tem o mesmo, mas procurar obedecer a Bíblia. Sabe por que aprendemos isso com Cristo? Quando o Senhor falou, estou encerrando já, quando o Senhor falou lá em João, capítulo 7, verso 38, ele disse,
Quem crê em mim, como diz a Bíblia, como diz as Escrituras, não como alguém prega, não como alguém traz a interpretação. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Aleluia. Então não pode mudar nada. Você não pode mudar a forma que você é, porque você vê Deus usando uma pessoa e que não tem uma postura que devia ter. Não pode mudar. Se o Senhor já fez a obra na minha e na tua vida, nós temos que se espelhar em homens e mulheres de Deus que têm bom costume para a gente aprender mais com eles ou com elas. E aquele lá deixa nas mãos de Deus, que queremos permanecer ainda sendo luz neste mundo. Sendo luz desse mundo. Já pensou, irmão? Você está orando no seu quarto, de repente, o clarão do céu tomar o seu quarto e você começar a falar em línguas estranhas, ser batizado, se não é o Senhor que pode batizar, porque quem batiza é Ele. Você ficar incontrolável. Isso é o Senhor provando que está resplandecendo a luz dele sobre você para você fazer a obra que ele fez aqui na terra. Desconcorde com pregadores, por mais culto que seja, em dizer que Deus não conta com homem. A gente vive por isso. Desde o princípio o Senhor contou com homens, contou com mulher. Só que quando eu não quiser fazer, ele usa outro. Para continuar sendo a lâmpada acesa. Porque a luz foi embora. Mas a luz está aqui, que é Cristo. E quando o adversário se apoderar de você porque você é a luz, ele é irado com você, eu quero que eu deixe uma boa notícia. Está escrito em Isaías 49, verso 19. Quando vir o adversário como corrente de muitas águas, o Espírito de Deus apurará contra ele a sua bandeira. Então não tenha vergonha de ser uma luz. Continue sendo uma luz no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, porque agora você é a luz desse mundo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.